alegria! Nosso terceiro culto hoje, cheio da presença de Jesus. Tenho certeza que você será muito abençoado, porque nós já estamos sendo muito abençoados pela palavra de Deus. Hoje nós vamos encerrar a série Missões. Nós iríamos encerrá-la na semana passada, mas nós tivemos o prazer aqui, a surpresa de recebermos o pastor Marcelo Bonfim. Quem estava aqui na semana passada? Fomos extremamente abençoados, fomos desafiados a viver o sobrenatural. Vimos curas, né, Iago? O Iago, como que é? Anosmia. Agora não tem... O Iago, irmão, por quem não sabe, o Iago nunca tinha sentido cheiro, é isso? Desde criança nunca sentiu cheiro. Ele tinha, é uma doença. Era uma doença na sua vida, não mais. Está sentindo cheiro? Como foi a primeira semana sentindo cheiro? Estranho, né? Ele passou, no final do culto nós chamamos ele de Iago farejador, porque ele começou a farejar todo mundo. Glória a Deus, nós vamos viver novos tempos, né, de milagres aqui. Mas antes de nós falarmos sobre a série, nós estamos só com 4 vagas para nosso encontro de casais. Eu queria que colocasse na tela antes de eu ministrar. Eu tenho certeza aí que você vai ser extremamente edificado pelo nosso encontro de casais. O ano passado nós fomos muito, muito abençoados pelo Casal Cheio de Graça. Nós nos alegramos, demos muita risada em um dia, no outro dia choramos muito, foi muito precioso, um casal de Deus. Esse ano nós vamos ter a alegria de ter o Ângelo e a Carol Basso, que é uma referência para mim. O professor Nelson sempre nos abençoando. Eu disse aqui, repito, desses 4 aí, o menos importante sou eu. Mas tenho certeza que ainda assim você será edificado. Eu vou lá para ministrar, mas também vou lá para ser ministrado. Nós temos desafiado os maridos, porque normalmente as esposas ficam insistindo para os maridos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o marido fala, não, eu vou pensar, depois a gente vê. Mas na verdade só está enrolando, viu? Só está enrolando para não ir. Mas eu quero dizer para você, quero te desafiar, marido. Feche, vá lá, tira um tempo, é muito bom. O hotel é muito bom. O lugar que nós ficamos com o nosso cônjuge é incrível. E nós fazemos um tipo de encontro, eu sempre elogio o Denis e a Normeide, porque eles fazem um encontro que nós somos edificados, mas temos muito tempo para tirarmos em casal. Então, quero muito desafiar você que está aqui a escanear o QR Code. Nós falamos, hoje de manhã eu havia perguntado para o Denis e para a Normeide, se todo mundo que tivesse dado o nome, se nós ainda teríamos vaga. Ele disse, não, pastor, se todo mundo que deu o nome pagar, nós não conseguimos mais, nós não vamos, já tem vaga suficiente. Isso quer dizer o seguinte, tem muita gente que deu o nome, mas ainda não confirmou com o pagamento. E o hotel não aceita a palavra. O hotel precisa de pagamento. Então, eu quero muito te desafiar a realmente terminar e confirmar sua inscrição. Amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre a nossa série. Mateus, estou muito feliz de te ver aqui, viu? Que Deus te abençoe. Queridos, hoje nós estamos na última mensagem da nossa série. E nós passamos aqui 4 mensagens falando a respeito do plano de Deus para redimir o homem. Nós mostramos que no capítulo 3 de Gênesis, o homem peca, e por ter pecado, ele é expulso do Éden. Mas ainda antes de ser expulso, a Bíblia diz que Deus preparou peles de animais para cobrir a nudez do homem. Isso mostra que mesmo o homem tendo pecado, desobedecido ao Senhor, o Senhor prepara um substituto. Animais inocentes morrem no lugar de homens culpados, apontando para o plano redentivo do Senhor. Nós percebemos, depois do capítulo 3, que a escalada de pecado do homem cresce de forma alarmante, ao ponto de, no próximo capítulo, nós vemos um irmão matar outro irmão. Mais uma vez, nós vamos ver o Senhor fazer uma marca em Caim, para que Caim não fosse morto ao ser encontrado por outra pessoa, mostrando que, embora o homem estivesse numa escalada de pecado, Deus ainda continuava mostrando misericórdia. A escalada de pecado foi tão grande que nós chegamos ao grande episódio do juízo de Deus vindo sobre a terra a partir do dilúvio. E nós vamos perceber que Deus olha para a terra, e há um termo usado pelo escritor do livro de Gênesis, que vai dizer que Deus se arrepende de ter feito o homem sobre a terra. Nós sabemos que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As palavras usadas pelo escritor é para que nós entendamos o sentimento de Deus ao olhar para a sua criação e perceber que ela havia se corrompido totalmente. Mas em meio a uma corrupção generalizada, Deus encontra Noé e livra a humanidade da perdição total a partir da arca. E depois de Noé, que
teoricamente, era a melhor amostra da humanidade, nós vamos perceber que o ser humano volta a escalar o pecado outra vez. Ao ponto de chegarmos no capítulo 11 de Gênesis, que foi o ponto central da nossa série, mostrando que a história da Torre de Babel não é só mais uma história em meio a tantas histórias. Nós enfatizamos aqui em quase todas as mensagens da série, que em Babel, o homem se manifesta contra Deus e se manifesta para ter independência de Deus. Nós ouvimos quando criança a história da torre e ficamos aí ilustrando que o homem queria construir uma torre para alcançar Deus, e nós ouvimos tantas interpretações dizendo que a Torre de Babel é os homens querendo alcançar Deus por conta própria, mas não é verdade. O texto não diz que os homens queriam alcançar Deus. O texto diz que os homens queriam construir uma cidade para não serem dispersados sobre a terra. Uma desobediência clara e flagrante do que Deus havia dito. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Então Deus manda crescer, multiplicar e encher a terra, os homens constroem uma cidade dizendo, nós não vamos espalhar-nos, nós vamos ficar aqui. O homem constrói uma torre para ter para si mesmo um nome. Eles dizem, vamos construir uma torre que alcance os céus para que o nosso nome seja grande. E nós percebemos que Babel, como um manifesto contra Deus, ele é subscrito durante todas as gerações. O grande inimigo do cristianismo hoje não é outra religião. O maior inimigo do cristianismo hoje é a secularização. Se nós formos para países europeus, para o Japão, nós vamos perceber que o grande avanço da secularização é o grande inimigo do cristianismo. Pessoas que estão se declarando independentes de Deus. Eu recebi há 3 anos atrás amigos franceses aqui, e eles queriam conhecer o Brasil, então nós fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Santarém, fizemos missões juntos, vieram aqui em Itapetininga, ficaram no hotel, ficaram aqui conosco. E eles falaram para mim, Mateus, é incrível o que a gente vê no Brasil. A gente passa e a gente vê placas de igrejas, e nas placas das igrejas nós vemos declarações bíblicas, assim, apontado para a rua. Ele vai dizer, Mateus, a gente foi em hotéis, e os hotéis têm bíblias nos balcões. Do lado da cama tem Bíblia. E eu falei, mas por que isso é algo que te espanta? Ele vai dizer, não, porque na França, se você fizer uma placa da igreja muito grande, com um texto muito grande, você pode ser condenado por muito fundamentalismo religioso, porque você está expondo a fé para quem não quer ver. Um hotel pode ser processado se ele colocar uma Bíblia em cima do balcão e alguém se sentir incomodado de pensar que a pessoa está forçando a fé dela sobre outra pessoa. Então, o grande inimigo do cristianismo hoje é a secularização, que não é nada mais, nada menos do que o manifesto de Babel sendo subscrito por essa geração, dizendo, nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos de Deus. Nós queremos um destino que nós mesmos possamos definir, nós queremos segurança em nós mesmos, nós queremos um nome que nós mesmos possamos gerar para nós. E nós vemos isso em todas as gerações. Mas nós vamos perceber, logo após o capítulo 11, no capítulo 12 de Gênesis, Deus manifestando o seu plano redentivo a partir de um homem chamado Abrão, que depois vai ter o seu nome mudado para Abraão. E nós percebemos que há uma clara conexão entre o chamado de Abraão ao episódio de Babel. Por quê? Porque em Babel os homens falam, vamos construir uma cidade para ficar. Quando Deus se manifesta a Abraão, ele fala, você vai. Os homens dizem, vamos construir uma torre para termos um grande nome. Deus fala para Abraão, eu farei o seu nome grande. Em Babel eles constroem um muro para se protegerem. Em Abraão Deus diz, os que te abençoarem eu abençoarei, os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte, você não precisa de muros para te proteger, eu serei o seu muro, eu serei a sua proteção, eu cuidarei de você pelo caminho, eu te guardarei. O Senhor está dizendo, somente vá e me obedeça. Depois nós vamos ver o plano redentivo ficar mais claro a partir do crescimento da família de Abraão, Isaac, Jacó, e depois isso se tornar uma nação. A nação de Israel foi chamada para ser um reino de sacerdotes. Eles falham na missão. Cristo completa a missão de abençoar, mostrando ser ele o grande descendente de Abraão. E então, nós chegamos na igreja. Na semana passada, nós mostramos que o Senhor nos deu uma missão, mas não somente nos deu uma missão, ele também nos deu poder para cumprir a missão. E hoje eu quero me concentrar com você na grande comissão de Jesus, em Mateus 28, a partir do verso 16, eu queria te convidar a ler comigo.
Mateus 28, a partir do verso 16. O texto diz: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse texto, ele nos traz algumas coisas muito importantes, das quais nós vamos trabalhar aqui hoje. A primeira coisa que eu quero destacar é que essas são as últimas palavras que Mateus declara a respeito de Jesus. Foram as últimas palavras de Jesus registradas por Mateus. Mas as primeiras palavras de Mateus vai falar da genealogia de Jesus, conectando Abraão a Jesus. Quando nós pensamos em Abraão, nós pensamos em alguém que foi enviado para ser bênção para todas as nações. Quando terminamos Mateus, Mateus está dizendo, as palavras de Jesus dizendo que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações, mostrando aquilo que temos falado durante toda a série, que ao fazermos discípulos, estamos cumprindo e continuando o grande chamado que Deus fez para Abraão, de abençoar todas as nações da terra. A segunda questão que o texto nos mostra é que quando o Senhor Jesus faz a grande comissão, o texto começa dizendo que estavam ali 11 discípulos. Nós sabemos que Jesus escolheu 12, e um dos 12 foi um traidor, foi o Judas. Quem aqui colocaria o nome de filho de Judas? Imagina, irmão, chegando na escola, esse aqui é o Judas, né? Eu brinquei aqui, até eu falei quando era criança, até não lembrava se era na igreja ou se era em acampamento, tinha uma música que a gente cantava, que eu acho que hoje seria escândalo, nós falávamos assim, a música começava desse jeito: cabra safado, Judas traiu Jesus porque é um cabra safado. Quem que lembra, já ouviu essa música alguma vez na sua vida? Vocês são velhos de igreja, irmão, pelo amor de Deus. Porque nós olhamos para Judas de uma maneira completamente indiferente, ele é o traidor. Mas nós não podemos tirar de perspectiva que Judas era amigo daquela galera. Que Judas tinha passado de 3 a 4 anos, quase 4 anos, andando com os discípulos. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, Judas tinha um parceiro. Judas foi lá, Judas expulsou demônios, Judas curou. Judas era o tesoureiro do colegiado apostólico. Judas era um amigo. Então eles estão ali vivendo dias difíceis. Um amigo havia traído. Esse amigo havia tirado sua própria vida. Eles não estão com a equipe completa. Então, esse texto também nos mostra que a grande comissão de Jesus não foi dada a uma igreja perfeita. A grande comissão de Jesus foi dada a uma igreja incompleta, a uma igreja imperfeita. Não é pessoas perfeitas cumprindo uma missão. Pelo contrário, Jesus mostra que a comissão foi dada ainda quando a igreja não estava plena. Nós vamos perceber em Atos que os apóstolos se reúnem e eles acabam escolhendo Matias no lugar de Judas. Algumas pessoas vão argumentar que, embora os discípulos tenham escolhido Matias, Jesus escolheu Paulo. Isso não importa. Importa que na grande comissão a igreja não estava plena. Mostrando que a grande comissão não é dada a uma igreja perfeita. Outra coisa muito importante que o texto nos mostra é que quando eles viram Jesus, a Bíblia vai dizer que eles adoraram, mas alguns duvidaram. A primeira coisa que temos que destacar é que Jesus passa todo o seu ministério falando de si mesmo, e muitas vezes ele vai dizer de forma clara que ele era o Messias. Quando Jesus diz que Abraão viu os seus dias e se alegrou, as pessoas vão questionar como Abraão poderia ter visto os dias de Jesus se Abraão viveu tanto tempo antes. E Jesus vai dizer algo que é revelador. Jesus vai dizer: antes de Abraão, eu sou. Quando Deus se revela a Moisés, Moisés pergunta: quando eu disser aos israelitas qual é o nome do Deus que me enviou, que nome devo dizer? Então Deus vai dizer a Moisés, quando eles perguntarem o nome, diga que o eu sou te enviou. Deus se revela como eu sou. Então Jesus vai dizer às pessoas que o questionavam: antes de Abraão, eu sou. Então Jesus já se revelava como Deus. Ele se revelava como divino.
Mas para os discípulos era uma revelação ainda turva. Mas agora, diante da ressurreição, eles não estão vendo somente aquele que estava morto agora vivo. Eles estão vendo aquele que estava morto agora vivo, podendo ser tocado, comendo com eles. Mas o mesmo homem que morreu e ressuscitou, agora entra numa casa com as portas fechadas. Ou seja, ele passa pelas paredes. O mesmo Jesus, que agora pode ser tocado, que ainda se alimenta com seus discípulos, ele desaparece de um lugar e aparece em outro. Então, para os discípulos, eles estão diante de uma evidência incontestável, que eles estão diante de Deus. E é por isso que eles não negaram Jesus mesmo diante da face da morte, porque eles viram Jesus ressuscitado. Mas o texto também vai dizer que alguns duvidaram. E aí, quando eu fui buscar a palavra para dúvida aqui, é a palavra distazando, grego, que vem de distazo, que significa literalmente estar em dois lugares ao mesmo tempo, hesitar, vacilar, mas não é a palavra apistia, que significa incredulidade total. É, na verdade, incerteza do sobrenatural. Isso mostra que mesmo diante do Cristo ressuscitado, as pessoas conseguiram se sentir confusas. A palavra aqui, duvidaram, não é a palavra para incredulidade. Eles não estavam incrédulos, eles estavam vendo Jesus e estavam crendo que eles estavam diante de Jesus. A dúvida aqui é aquela incerteza diante do sobrenatural. Quantos aqui já passaram por momentos onde você diz assim, será que faz sentido isso que eu estou vivendo? Será que eu não estou sendo assim? Será que isso aqui é real? Será que tem vida após a morte? Será que eu não estou aqui vivendo uma grande viagem? Quem aqui já passou por isso, irmão? Além de mim. Além de mim. Essas dúvidas que invadem o nosso coração. Isso não é incredulidade. É hesitação diante do sobrenatural. É normal. Jesus se revela a um grupo de pessoas que passaram por essas dúvidas. Por essas questões. Eu estou diante de algo aqui inexplicável. Vocês sabem que diversas vezes eu cito canções antigas, das quais eu medito, e uma delas que eu cito com referência, de forma recorrente, é aquela canção da harpa cristã, que vai dizer, conta quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, conta todas, contas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Em momentos que nós passamos por dúvidas, nós começamos a nos lembrar do que Deus já fez por nós. Eu me lembro da transformação do meu caráter. Eu começo a perceber que hoje amo coisas que eu odiava e odeio coisas que eu amava. O meu caráter foi transformado. E isso não é fruto de uma possibilidade humana. Isso é fruto da obra de Deus em minha vida. Eu começo a me lembrar de coisas que o Senhor já fez. Eu começo a me lembrar de palavras bíblicas que foram reveladas muito antes delas se cumprirem. E se cumpriram perfeitamente. E o meu coração é renovado e eu sou recolocado no lugar de fé, mas o texto mostra que o Senhor comissiona pessoas que podem passar por momentos de hesitação, e está tudo bem, amém? O texto também nos mostra que Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada, e a pergunta que fica é se Jesus não tinha autoridade antes. Porque nós vamos ver Paulo dizer aos Colossenses que tudo que existe nele foi criado. Jesus é antes de todas as coisas. O Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, mostrando que Jesus é desde o princípio, ele é o Deus eterno. Mas quando nós falamos do plano redentivo, Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 2, que Jesus se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou de toda a divindade. Paulo vai dizer que Jesus optou, mesmo sendo Deus, a abandonar a posição de Deus para se fazer um de nós. A Bíblia vai dizer que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou, ou seja, Jesus se tornou vulnerável por amor a nós. Ele se tornou um homem para que, como homem, ele pudesse vencer e ser o nosso Redentor e pagar pelo preço do nosso pecado. Ou seja, quando ele vence, o mesmo Paulo, quando está falando que ele se esvaziou, vai dizer que ele foi obediente até a morte de cruz, e termina dizendo, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, terão que se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus como Deus eterno sempre teve autoridade, mas como homem, ele conquistou a autoridade pela obediência, e uma obediência que foi até as últimas consequências. Uma outra coisa importante é que ele vai dizer, toda autoridade me foi dada, portanto vão
e façam discípulos. Ele não diz, vão e façam discípulos porque eu garanto o sucesso. Vão e façam discípulos porque tudo vai dar certo. Vão e façam discípulos porque as pessoas estão abertas. Não, ele está dizendo, vão e façam discípulos porque eu tenho autoridade. Vocês vão debaixo da minha autoridade. Nós vamos porque Jesus tem autoridade, Ele é o nosso rei e Ele nos envia. Amém? O texto também nos mostra no verso 19, a ordem de fazermos discípulos. O único imperativo do texto é, façam discípulos. No grego, vão, batizando, ensinando, são particípios, ações que sustentam e definem o que significa fazer discípulos, ou seja, fazer discípulos é o mandato central. Os outros verbos descrevem como faremos discípulos, ou seja, nós fomos chamados por Deus para fazermos discípulos, trabalharmos a vida das pessoas. Inclusive, a sexta verdade que nós tiramos do texto é que nós não temos um mandato informativo, mas um mandato formativo. Ele vai dizer, ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenham ordenado. A igreja, por muito tempo, pensava o seguinte, se nós simplesmente anunciarmos, nós estamos fazendo a nossa parte. Quem ouvir e crer, está tudo certo. Quem não crer, está... Por quê? Eles pegam um texto, eles não correlacionam com os outros textos. Anunciar faz parte do processo de fazer discípulos. Mas fazer discípulos é um processo artesanal. Por isso que nós incentivamos a todos vocês que estão debaixo da nossa voz aos domingos, ouvindo uma pregação bíblica, uma pregação que explica as Escrituras, que você não pare por aqui, mas que você procure uma célula, um life group, um lugar que você possa participar. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você precisa estar em um ambiente onde você fala, onde você se torna vulnerável, onde você pode servir e ser servido, onde você pode confessar tentações e confessar os seus pecados. Nós não confessamos pecados para sermos perdoados, confessamos para o Senhor para sermos perdoados. Mas Tiago 5,16 vai dizer que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Ou seja, nós precisamos de um ambiente onde nós possamos ser transparentes. Um ambiente onde nós podemos ser referência e termos outras referências. Um lugar onde nós trabalhamos pessoas e fazemos delas discípulos de Jesus. Então, Mateus está narrando a grande comissão de Jesus e dizendo que nós temos que ir e fazer discípulos. E aí surgem três grandes perguntas. Como fazer isso? Quem somos ao fazer isso? E aonde chegaremos fazendo isso? Então a primeira pergunta é, como nós fazemos isso? Então a primeira coisa que eu quero destacar é que a nossa missão é participarmos da missão de Cristo. Imagina você, Deus se revela a Abraão, e vamos fazer uma analogia com uma corrida de bastão. E ele entrega nas mãos de Abraão uma missão. Qual é a missão de Abraão? Me obedeça, seja uma bênção, e a partir de ti vou abençoar todas as nações. Agora imagina você a cena dele passando o bastão para Isaac, seu filho. Agora Isaac pega o bastão e Isaac começa a clamar, dizendo, Senhor, revela-me a minha missão. O Senhor revelou a missão do meu pai. O Senhor disse para o meu pai o que ele tinha que fazer. Mas agora eu quero que o Senhor revele a minha missão. Qual é a missão para a minha vida? Qual é o plano específico que o Senhor tem para mim? Aí Isaac passaria o bastão para Jacó. Aí Jacó iria dizer, Senhor, o Senhor revelou para o meu avô Abraão qual era o chamado para a vida dele. Revelou o chamado para o meu pai Isaac. Agora revela o meu chamado específico, Senhor. Eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. Aí Jacó passaria para os seus 12 filhos bastões. E os filhos diriam, Senhor, o Senhor revelou para o nosso bisavô, para o nosso vô, para o nosso pai. Agora revela o seu plano para mim. Mas não foi isso que aconteceu. E não é assim que funciona. O chamado é um só, a missão é uma só. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí ele renova a aliança com Isaac. Aí Isaac fala, em mim serão benditas todas as famílias da terra. Aí Jacó recebe o bastão e fala, o meu trabalho é abençoar todas as famílias da terra. Aí Israel recebe a missão, Israel é chamado para ser um reino de sacerdotes, sabendo eles que deveriam ser uma bênção para todas as famílias da terra. Jesus recebe o bastão e ele morre para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E ele passa para nós o bastão e nós continuamos o chamado de Cristo. Embora você possa orar para saber algumas especificidades a respeito de sua vida, eu quero dizer para você que você não precisa gastar tempo orando a respeito de sua missão. O bastão foi passado para a tua mão. Sua missão é completar e continuar o que Cristo começou a fazer. Amém? E quando nós entendemos isso,
Fica mais fácil, porque aí a gente olha para Cristo e entendemos o que nós precisamos fazer. Por exemplo, Cristo veio para reconciliar o mundo com Deus, amém? E nós recebemos o quê? O ministério da reconciliação. Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Segunda Coríntios 5, a partir do verso 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Toda a série é sobre o plano de Deus para se reconciliar com a humanidade. Paulo vai dizer que recebemos a missão de anunciarmos o que Cristo fez. Ou seja, o que é a pregação do Evangelho? É anunciar que o caminho que outrora estava barrado para nós, nós não tínhamos acesso ao jardim, nós não podíamos comer do fruto que nos dá a vida eterna. Hoje, por Cristo, o caminho foi aberto. E a nossa missão é anunciar aos perdidos que existe um caminho de reconciliação. A pregação do Evangelho, quando você diz a alguém, Deus está interessado em se reconciliar com você, você não precisa ter dúvida, porque nós fomos chamados para pregar a mensagem da reconciliação. E nós suplicamos em Cristo, reconciliem-se com Deus. Nós estamos pregando o Evangelho da reconciliação. Amém? Outra coisa que Cristo veio fazer, e que nós precisamos completar e continuar, é sofrer. Irmão, quem é que gosta de sofrer? Eu contei aqui no último culto uma piada que meu pai contava. O dia que o pastor chegou na igreja e falou: irmão, quem é que vivia uma vida desgraçada? Era um miserável, não pagava conta, não cumpria com palavra, era sem vergonha. E o pastor assim com a mão levantada para dar o exemplo, né? E aí um bêbado levanta a mão. E o pastor, mas ninguém aqui vivia a vida assim. Daqui a pouco o bêbado fala: pastor, pelo jeito só eu e você mesmo. Irmãos, quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas Cristo sofreu para o cumprimento da missão. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora, alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor de seu corpo, que é a igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, ninguém gosta de sofrer. Mas nós temos denunciado durante toda a série a nossa tendência ao conforto. A nossa tendência de dizer assim: eu vou fazer quando tudo der certo. Se alguém me destratar, se alguém me humilhar, se alguém falar mal de mim, ou se alguém olhar torto para mim, eu não quero saber mais. Porque nós temos a tendência do conforto. Mas cumprir a missão também nos trará sofrimentos. Seremos rejeitados, seremos abandonados, pessoas irão nos destratar, pessoas serão ingratas. Mas nós não devemos condicionar a nossa permanência na missão ao conforto. Nós devemos entender que Paulo não está dizendo que o sofrimento de Cristo não foi completo e que ele precisava então no seu corpo completar o sofrimento. O que ele está dizendo é que no corpo de Cristo, que é a igreja, resta sofrimentos. A história da igreja foi uma história regada a sofrimento. Irmãos nossos foram entregues a leões, irmãos nossos foram queimados no fogo, irmãos nossos foram empalados e colocados como tochas para iluminar ruas. E nós estamos na igreja do século 21 dizendo: se olhar torto para mim, não volto mais. Não gostei do último culto. Nem sei se volto. Um bando de gente sensível. Irmãos, eu fico pensando, se houvesse uma grande perseguição nos nossos dias, quantos de nós restaríamos? Se com tudo perfeito, o ar-condicionado ligado, irmão, se um dia ficar um pouquinho mais frio, a pessoa fala: eu não sei se eu volto. Porque nós nos tornamos avessos ao sofrimento, mas se nós queremos completar a missão de Cristo, nós temos que entender que o sofrimento é uma realidade na caminhada cristã, amém? Nós também fomos chamados para servir. Olha o que Jesus vai dizer em João 3, a partir do verso 12.
Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar, então perguntou: entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sou o senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Outra denúncia que nós fizemos durante toda a série é a nossa tendência de querer somente ser servidos. Quantas pessoas ao longo da caminhada cristã vai dizer: ninguém liga para mim, ninguém me chama para almoçar. Ai, as pessoas não estão preocupadas comigo. A pergunta é: quantas pessoas você chamou para almoçar na sua casa no último ano? Quantas pessoas você chamou para sair no último ano para poder conhecer? Você só quer ser servido? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo e nós servimos com excelência, porque nós entregamos isso para o Senhor, amém? Essas cadeiras confortáveis é porque nós queremos oferecer o melhor para o Senhor. Nós organizamos tudo porque nós entendemos que nosso Deus é um Deus excelente. Mas isso pode, dentro da mentalidade contemporânea, parecer para você que você é um consumidor e nós somos uma empresa querendo oferecer um bom serviço. Aí você vai no restaurante, você sai de lá, você coloca 4 ou 5 estrelas e faz um comentário. E você começa a confundir a igreja e você começa a se tornar alguém que é simplesmente um consumidor. Você quer chegar aqui e ser bem servido. Você quer que a recepção seja incrível, que o ar-condicionado esteja perfeito, que o som esteja perfeito. Ai de mim se eu não pregar direito. Porque senão você não põe 5 estrelas lá. Estou me esforçando, viu, irmão? Depois você põe 5 estrelas lá. E aí você começa a se pôr no lugar de consumidor. E você está errado. Porque você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. A sua preocupação deveria ser: quanto é que eu estou servindo? Você não foi chamado para estar no lugar de conforto. Você foi chamado para trabalhar. Você foi chamado para ser útil para o reino de Deus. Você foi chamado para perceber aonde é que eu posso ser útil. Como eu posso servir? Ninguém me ligou no último ano para me convidar para almoçar. Então quer dizer que eu tenho que começar a convidar pessoas para almoçar. Eu não vou esperar que as pessoas façam algo por mim. Eu vou começar a fazer algo por elas. Eu fui chamado para servir, porque é isso que o meu Senhor fez. Amém? Outra verdade que Jesus veio fazer: Jesus veio para amar. Olha o que está escrito em João, capítulo 13, a partir do verso 34. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E a gente lê esse texto sem entender a série. Eu acho que essa série é para abrir o seu entendimento a respeito de alguns textos. É que quando a gente olha para esse texto, a gente está pensando o seguinte: vamos amar um ao outro aqui? Vamos ser uma igreja que todo mundo se ama? Porque aí todo mundo vai olhar para nós e vai falar assim: ah, eles são discípulos de Jesus, porque eles amam uns aos outros. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: amei uns aos outros como eu vos amei. E quando foi que Jesus nos amou? Quando nós éramos ainda perdidos. Amar um ao outro aqui, irmão, é fácil. A gente está começando a pensar igual, está indo na mesma célula, a gente quer ser amigo, tal, então está tudo certo. Mas amar o perdido, esse é o grande desafio para nós, porque foi assim que o Senhor nos amou, quando nós ainda éramos perdidos. Isso significa, por exemplo, gastar tempo com quem não retribui. Irmão, se você só marca, se sua agenda só contempla gente legal, você é egoísta. Irmãos, tem hora que eu me reúno com pessoas que é incrível. Eu termino um almoço, um café, e eu falo: nossa, eu ficaria aqui 2 horas com essa pessoa. Mas tem gente, irmão, que eu termino uma reunião, parece que 3 carretas passou em cima de mim. Estou cansado. Aí a pessoa fala: muito legal, hein? Quando a gente vai marcar a próxima? Dá vontade de falar assim: só espera me recuperar. Mas nós somos chamados para servir pessoas que não podem nos oferecer nada em troca. Hoje em dia existe aí um termo coach que vai dizer: não, você é o resumo das 5 pessoas que você anda em volta. Irmão, imagina Jesus que andou diante de 12 problemáticos. Isso não quer dizer que você não precise de um grupo de pessoas que sejam referência para você. Não quer dizer que você não deva andar com pessoas que sabem mais do que você. Isso não quer dizer que você não possa ter um grupo de pessoas que te instruem. Isso quer dizer que você precisa dessas pessoas que te instruem, mas você também precisa estar disponível para gente que não te oferece nada. Para gente que não pode te dar nada em troca. Para gente que não é recíproco naquela oferta que você dá a ela. Amar como Jesus amou é estar disponível para gente que não pode te oferecer nada. Amar como Jesus amou significa fazer escolhas de carreira pensando em quem alcançaremos e não apenas em ganho próprio. Amar como Jesus amou significa dispor-se a sofrer rejeição pela causa. Quando nós começamos aqui em Itapetininga, em 2010 ainda, antes de nós inaugurarmos oficialmente, a célula começou na minha casa.
Tínhamos 5, 6 pessoas na minha casa, o que eu fazia? Eu morava ali no Jardim Alvorada, e eu ia fazer a célula, eu pegava o violão, e eu cantava bem alto na garagem, para ver se eu chamava a atenção dos vizinhos. Estratégia, né, irmão? Aí tinha uma vizinha, que eu percebi que ela começou a assistir a célula do portão dela. Quando eu começava a tocar e cantar, ela ia para o portão e ficava assistindo. Eu falei, essa mulher está interessada. Na outra semana, eu fui lá, bati palma, falei, olha, a gente tem a reunião lá, eu vi que você estava assistindo aqui do portão, você não quer ir lá assistir com a gente? Ela falou, eu vou. Ela foi uma vez, foi duas, mas acho que ela não gostou, irmão. Ela não quis mais, cansou da gente. Aí o que comecei a fazer? Eu continuei convidando, mas aconteceu algo muito interessante. Essa mulher, quando dava 10 minutos para a célula começar, ela entrava para dentro de casa, apagava todas as luzes e não atendia mais. Eu batia a palma e ninguém aparecia na porta. Ela me via na rua, ela mudava de calçada porque ela não queria conversar comigo. Irmãos, amar pessoas é entender que você vai ser rejeitado. Entender que nem todo mundo vai atender o convite que você está fazendo. Amar como Jesus amou significa disponibilidade, mesmo quando é inconveniente. Esse final de semana foi um final de semana muito difícil para mim. Na sexta-feira, a gente está lidando com alguns casos de pecado que a gente está tendo que confrontar, que está gerando dor para muita gente. E eu estava muito cansado, porque foi um dia muito difícil, de muito confronto, de muita dor, de muito sofrimento. Aí uma irmã falou para mim assim, pastor, uma pessoa envolvida falou, eu preciso ir conversar hoje. Preciso que você me atenda hoje. Na sexta-feira eu falei, eu preciso descansar. Eu falei para a irmã assim, hoje é impossível, mas amanhã eu te atendo. Ela falou, tá bom. Desliguei o telefone e fui ver minha agenda, chamada Edna. Falei, amor, amanhã dá para... Ela falou assim, amor, amanhã minha mãe vai vir para a gente tirar foto, Dia das Mães, não tem como atender ninguém amanhã. E eu cansado. Liguei para a irmã e falei, pode vir, irmã. Atendemos ela, ficamos mais cansados ainda. Naquela noite, o Nicolas ficou mal, a gente foi para o hospital, eu também estava mal de gripe, e nós ficamos até 3 horas da manhã no hospital. Chegou no sábado, toda a correria, cansadíssimo. A família da minha esposa veio, eu terminei de servi-los, eles foram embora. Eu passei por um período de muito choro pela igreja, pelas pessoas que estão sofrendo, e foi um choro compulsório, eu não conseguia parar de chorar. Comecei a chorar 2 e pouco da tarde, tinha café com o pastor, eu cheguei aqui chorando na frente da igreja, pedi para as pessoas começarem o café com o pastor, eu tinha que fazer o café com o pastor, eu estava com o meu coração extremamente contrito. A vontade era, faz alguém o café com o pastor comigo aí, porque eu estou indo embora. Mas eu tinha que servir no café com o pastor. Mais de 60 novas pessoas se tornando membros da igreja, mais gente chegando. No meio do sofrimento tem gente precisando. Amar como Jesus amou é servir mesmo quando é inconveniente. Mesmo quando não está fácil, mesmo quando a vontade é sair correndo assim sem rumo e falar, não quero que me encontrem. Nós temos que estar dispostos a servir mesmo quando é inconveniente, amém? Nós fomos chamados para completar a oferta de perdão. Olha o que está escrito em João, capítulo 20, a partir do verso 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Esse é um dos argumentos que nós usamos, que em Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo, porque eles receberam aqui o Espírito Santo. E em Pentecostes eles foram cheios de poder para o cumprimento da missão. Mas o texto continua dizendo, se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Olha que interessante isso. Nós ensinamos aqui por diversas vezes que a base do perdão deve ser o perdão que nós recebemos quando estamos falando de nós termos sido ofendidos. Por que o cristão perdoa? Porque ele foi perdoado. O cristão não perdoa porque a outra pessoa merece. O cristão não perdoa porque é justo. O cristão perdoa porque ele foi perdoado. É assim a base da oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, há uma conexão direta sobre o perdão que recebemos do Senhor e o perdão que oferecemos para quem nos ofende. Mas o texto não está falando de oferecermos perdão para quem nos ofendeu. O texto está falando sobre estender perdão do Senhor sobre outras pessoas. Isso é falar na autoridade de Jesus. João, quando está falando sobre orar, lá na sua carta, sobre orar pelos irmãos que pecaram, ele vai estar dizendo, para aqueles que cometeram o pecado da morte, para esses eu digo que não orem. O que é o pecado da morte? É o pecado que não tem a pessoa não se arrependeu. Eu não posso declarar perdão para a pessoa que não se arrependeu. O que Jesus está dizendo é que nós podemos declarar o perdão para os arrependidos. Ou seja, uma pessoa que está vivendo uma vida de acusação,
mas ela se arrependeu de seus pecados, nós temos autoridade do céu para dizer a ela: seus pecados foram perdoados. Ao passo que nós também temos autoridade para dizer para o pecador não arrependido que ele está condenado. Essa é a autoridade que recebemos em falar em nome de Jesus. Essa semana estava no cabeleireiro junto com o Bill lá, e a gente começou a discutir um pouco sobre expulsão de demônio, foi uma conversa muito interessante. E eu estava justamente dizendo isso para ele, sobre a autoridade do nome de Jesus. E aí nós tivemos um questionamento a respeito dos filhos de Seva, em Atos, que tentaram expulsar o demônio, em nome de Jesus, e o demônio não saiu. E eu estava comentando com eles, que não é uma palavra mágica, não é simplesmente usar o nome de Jesus para fazer qualquer coisa. E quem pode usar o nome de Jesus é quem está debaixo da autoridade de Jesus e pode falar em nome de Jesus. E nós temos autoridade em nome de Jesus para declararmos perdão de pecados para os arrependidos. Que autoridade linda! Nós somos extensão da autoridade de Jesus na terra. Nós somos chamados para falar em nome dele. E a segunda pergunta que nós temos que responder é: quem somos ao fazê-lo? Assim como Israel, em sua participação na missão, nós somos chamados para ser um reino de sacerdotes e luz para os povos. Em Cristo, nós podemos revelar o caminho. Pela manhã, eu estava falando um pouco sobre Israel. Quando nós falamos que Israel falhou, às vezes algumas pessoas podem pensar assim: Israel falhou e ele está fora do plano redentivo. Não, Deus não falha em cumprir as suas promessas. As promessas de Deus para Abraão e abençoar os seus descendentes vai se cumprir. A Bíblia diz que Israel será salvo. O Senhor tem um plano redentivo para Israel, amém? Israel é uma nação amada pelo Senhor, não há dúvida sobre isso. O problema de algumas pessoas é pensar que a Israel de hoje, ela está cumprindo algum tipo de plano redentivo, e não está. Quem está cumprindo é a igreja. E isso faz com que algumas pessoas, por exemplo, vão para Israel dentro de uma visão mística. Eu vou para a Terra Santa para me ser abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mulher samaritana, quando está diante de Jesus, ela diz assim: Senhor, aonde devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém? E Jesus vai dizer: vai chegar um tempo, e esse já chegou, que não será aqui nem lá. Porque o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu dizer, você não precisa ir em Israel para pisar em Terra Santa. No teu quarto, quando você se prostra diante do Senhor, você está em Terra Santa. Porque nós somos a igreja do Senhor. Embora o Senhor tenha um plano para Israel, hoje nós estamos com o bastão na nossa mão, o bastão está na mão da igreja. Nós somos aqueles que devem cumprir a missão. E assim como Israel foi chamado para ser um reino de sacerdotes, nós também fomos. Olha o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa. Perceba que essas são as mesmas palavras usadas para Israel em Êxodo 19:6. Povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para sermos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Um dos maiores problemas da igreja romana e da igreja tradicional passada é separar o clero do leigo. Ou seja, parte da igreja é clero, sacerdote, e parte é leigo. Então a maioria das pessoas vem e elas só querem uma bênção. Pastor, vai no meu casamento dar uma bênção. Pastor, vai lá no meu aniversário, dá uma bênção. Pastor, vai lá no velório, dá uma bênção. Para quem, né? Porque tem uma ideia de que eu sou sacerdote, então eu preciso sair distribuindo bênção. Irmão, só te falar uma coisa, quando eu vou num aniversário, eu me sinto honrado, claro, se a pessoa fala: pastor, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, está tudo certo, se você quiser me convidar, é um prazer. Mas eu me sinto tão honrado também, quando eu vou no seu aniversário, e você, pai, ora pelo teu filho. Você, pai, ora pela tua filha. Porque a minha oração não chega antes que a sua no céu. Somos todos sacerdotes, amém? Todos somos chamados para ser sacerdotes. Aí a pergunta é: se todos nós somos sacerdotes, para que então serve o sacerdócio? Para aqueles que não conhecem Jesus. Nós somos sacerdotes para uma nação, para um povo que não conhece o Senhor. Nós somos representantes do Senhor, amém? Fomos chamados para sermos sacerdotes, mas não só sacerdotes, fomos chamados para ser luz para os povos. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. Assim, ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras
e glorifiquem ao seu Pai que estás nos céus. Nós somos chamados para ser luz para um povo em trevas. Hoje eu estava falando pela manhã, até usei um verbo aqui, escrafunchar, depois eu falei, irmão, nem sei se existe, mas acabou o culto, mandaram lá no meu WhatsApp dizendo, existe, pastor, o verbo escrafunchar existe. E eu digo assim, que tem pessoas que falam assim, não, pode olhar para a minha vida, pode procurar, que você vai ver que eu sou um cara que pago minhas contas, que eu cumpro minhas palavras. Irmão, isso é mais do que sua obrigação como um cristão. A luz que faz você brilhar é as obras que acabamos de falar. Quando você está disposto a investir em pessoas que não te devolvem nada, quando você está disposto a pregar a mensagem da reconciliação, quando você está disposto a amar, quando você está disposto a perdoar, você se torna uma luz evidente. Nós falamos isso aqui durante toda a série. Nós sabemos, o escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E o objetivo do escritor é para que nós não desanimemos diante das dores. Ele vai estar dizendo que Jesus, ele pela alegria que lhe foi proposta, ele sofreu toda a dor. Mas quando se fala de discipulado, o apóstolo Paulo vai dizer, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor está à procura de pessoas que se permitam se expor. Será que nós temos maridos em nosso meio que tenham coragem de dizer a outros maridos que são novos na fé, olhe para mim, porque eu tenho aprendido a ser marido como Cristo e aprenda a ser marido comigo. Será que nós temos homens aqui com essa coragem? Será que temos mulheres aqui que podem dizer a outras mulheres que estão chegando na fé agora e dizer, ei, olhe para mim, eu tenho sido uma esposa que tem obedecido a Jesus, olha para mim, para você aprender a ser esposa. Será que temos mulheres aqui com essa coragem? Será que temos mães aqui com coragem de dizer a outras mães mais novas, dizendo, ei, olha para mim, eu vou te ensinar a ser mãe, porque eu tenho aprendido a ser mãe com as escrituras. Ei, pais que tenham coragem de dizer a outros pais, olhem para mim, porque eu tenho olhado para as escrituras e aprendido a ser pai segundo as escrituras. Você é novo na fé, olha para mim. Será que no seu trabalho as pessoas podem olhar para você e aprenderem a glorificar a Deus a partir da sua vida? Nós fomos chamados para ser uma luz para um povo que vive em trevas. O mundo não está à procura de grandes oradores, o mundo não está à procura de grandes pregadores, o mundo está à procura de referências. Nós vivemos em um tempo de ausência de referências. Não encontramos homens referentes, não encontramos mulheres, mas aqui nós temos uma multidão de homens e mulheres que são referências para o mundo perdido, amém? Nós fomos chamados para ser luz para o mundo em trevas. E a última pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: para onde isso nos leva? Nós temos um desfecho, nós teremos um desfecho, onde nós vamos ter que prestar o relatório da nossa missão. Aonde a gente vai ter que chegar e dizer aquilo que nós fizemos e mostrar as nossas obras para o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar conta daquilo que fizemos para o Senhor. Paulo, aqui, estava na iminência de sua morte. Todos os recursos já tinham sido esgotados. Ele sabia que daquela situação, ele não sairia. O último ato, o grande último episódio da vida de Paulo aqui na terra, seria ter sua cabeça decapitada. Mas Paulo está dizendo uma coisa aqui maravilhosa, porque coroa fala de algo que é colocado sobre a cabeça. Paulo está dizendo, embora, Timóteo, para os homens, estou parafraseando Paulo, embora, Timóteo, para os homens, o grande último episódio da minha vida é ter a cabeça arrancada. Eu estou esperando por outro episódio, onde essa mesma cabeça que foi arrancada vai receber uma coroa por aquilo que foi feito. Eu ainda vou receber uma coroa, e ele vai dizer o seguinte, essa coroa está reservada não só para mim, mas para todos que amam a sua vinda. Paulo vai dizer, amados, que um dia todos nós teremos nossas obras provadas pelo fogo. Existem algumas pessoas que as obras vão queimar como madeira, palha e feno. E Paulo vai dizer que essas pessoas vão ser salvas, mas vão entrar na glória como aqueles que escapam pelo fogo. A ideia de Paulo é alguém que escapa de uma casa que pegou fogo. Tempos atrás eu vi um Reels no Instagram de um homem correndo nu pela rua.
E aí fica a coisa mais estranha, um homem correndo nu pela rua. Não foi o de Itapetininga não, tá, irmãos? E aí, eu fui ver os comentários e era alguém que tinha escapado de uma casa que tinha pego fogo. E aí, qual que é a questão? Quando sua casa pega fogo, não dá tempo de escolher a cueca. Não dá tempo de pegar uma camiseta. Você só sai correndo. Depois você resolve a vergonha. Mas você só não quer morrer queimado. A ideia de Paulo é que tem pessoas que tudo que eles fizeram vai queimar como palha e feno. E eles vão entrar na eternidade como quem não levou nada em suas mãos. Eu estou aqui como seu pastor, orando, chorando pela tua vida, para que quando você chegar diante do Senhor naquele grande dia, você ouça da boca do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós vivemos por esse dia, aonde, irmãos? Aonde a Pasteur de Itapetininga vai fazer uma fila bem grande, porque ninguém vai entrar correndo, todos nós vamos ter um tempinho para receber uma coroa, porque nós decidimos assumir a nossa missão. A missão está ligada ao lugar que moramos, ao lugar que estamos associados, ao nível social que fomos colocados. O Senhor nos chamou para cumprir a nossa missão. Você está em missão, você é um missionário. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar em pé. Enquanto os irmãos cantam, de verdade eu queria que você curvasse a sua cabeça. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Mas nesse momento eu quero te encorajar a fazer a sua oração. Talvez você esteja aqui hoje e você sabe do seu chamado, mas você tem encontrado dificuldades de se integrar, de se submeter, ou até mesmo de voltar a acreditar no seu chamado. Talvez você nunca se viu como missionário, você aprendeu que alguns fazem, outros só observam. Mas você foi confrontado por essa série, por essa mensagem, que no reino de Deus não há espaço para observadores. No reino de Deus todos nós atuamos. Talvez você esteja doente, talvez você esteja machucado, pela vida ou pelo ministério. Quero te dizer que a igreja não é um hospital, a igreja é um exército. Mas mesmo no exército existe hospital de campanha. Talvez agora você esteja precisando de ajuda, precisando de tratamento e cura, mas o Senhor vai te curar para você voltar para o fronte. O Senhor vai te curar para você voltar para a frente da batalha. Eu quero muito te encorajar nesse momento a fazer uma oração, dizer: Senhor, que a minha vida vale a pena, Senhor. Eu não quero viver uma vida inteira, preocupado só comigo, preocupado só com o meu conforto, preocupado só com a minha prosperidade. A vida passa tão rápido, Senhor. Eu não quero chegar no final da vida como alguém que viveu uma vida inútil, como alguém que não se entregou por completo. Quero te encorajar a fazer a sua oração, se humilhar diante do Senhor. Talvez você tenha que se arrepender do seu egoísmo. Talvez você tenha que se arrepender de ter vivido uma vida pensando só em você. Faça a sua oração, faça a sua oração. Pra onde eu posso ir, se vida eterna encontro em ti? Não vou me distrair, a sua voz
para ti, Senhor, é para ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és digno de toda honra, digno de toda glória, digno da nossa vida, Senhor. Oh, nós fazemos um compromisso contigo, Senhor, de gastarmos a nossa vida por amor a ti, gastarmos a nossa vida por amor a ti, Senhor. Conhecer teu coração, fazer conhecido em toda a terra, e essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti, eternamente. É o nosso compromisso, igreja. É o meu compromisso, ser contigo, ser teu amigo. Esse é o meu grito, conta comigo, conta comigo. A igreja declara: é o meu compromisso, Ser contigo, ser teu amigo. Esse é o meu grito. Conta comigo, conta comigo. Aleluia, aleluia. Antes de nós terminarmos, eu queria orar por você. Eu queria convidar, queria realmente que você tomasse uma atitude. Eu queria orar por você, que realmente entende que você não tem vivido da forma que precisa, no sentido de que você ainda está pegado muito ao seu conforto e você quer fazer um compromisso com o Senhor, de que Ele pode contar com você para cumprir a grande missão. Talvez você já tomou esse compromisso, mas você quer dizer assim: hoje eu quero reafirmar isso, porque eu ainda estava preso ao meu conforto, eu estava ainda com muitas desculpas, mas hoje eu não quero mais ter desculpas. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Queria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar com você, para que você seja revestido de poder do alto, para o cumprimento da missão. O Senhor está à procura de referências. Tem pessoas aqui que são extremas referências, pessoas que são uma bênção, pessoas que podiam estar se expondo para dizer assim: ó, eu quero ser uma bênção, mas que estão presos assim a enganos, a mentiras. Talvez você tenha sofrido dores, abusos religiosos, ambientes onde que não era um ambiente saudável, ambientes onde você se sentiu extremamente usado, mas que você não conseguiu fazer, você desistiu. Talvez você esteja aqui, você já verbalizou isso: nunca mais eu me envolvo, nunca mais eu me envolvo, esse lugar não é para mim. Mas hoje nós aprendemos na palavra que não existe outra opção. Não é para mim que você presta conta. Um dia você vai estar diante do Senhor, e não adianta você apresentar desculpas diante dele, não adianta. Já tentaram. Adão tentou colocar a culpa na Eva, Eva tentou pôr a culpa na cobra, mas nunca dá certo. Não dá certo. Você vai ter que estar diante do Senhor um dia, dizendo a Ele: Senhor, eis-me aqui. Está aqui as obras que o Senhor me mandou fazer. Eu vivi uma vida para Ti, Senhor. A Bíblia diz que aquele que achar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, achará. O Senhor está à procura de pessoas que estão dispostas a perder sua vida, para que os seus planos sejam totalmente modificados, redirecionados para fazer a vontade do Senhor. Hoje nós vamos terminar essa reunião orando para que o Senhor acenda um fogo no teu coração, porque existe uma obra para ser feita nessa cidade. Nós já repetimos isso diversas vezes. Nós estamos numa cidade de aproximadamente 170 mil pessoas. Irmãos, isso aqui é pequenininho perto do que Deus precisa fazer. Tem milhares e milhares de pessoas que precisam ser alcançadas com essa palavra.
mas você foi chamado para cumprir essa missão. Eu estou aqui só para pôr fogo no teu coração, mas você vai ser utilizado no ambiente onde você está. Pessoas que você pode alcançar eu não posso, pessoas que você conhece eu não conheço. Por isso nós precisamos ser a voz que declara: em nome de Jesus, reconciliem-se com Deus. Senhor, eu quero orar por esses irmãos que estão aqui na frente, por toda a igreja, mas especificamente por essas pessoas que tomaram uma decisão, que disseram: eis-nos aqui, Senhor, usa nossas vidas, nós queremos fazer um compromisso contigo. Pai, eu oro para que toda desculpa caia, para que toda intolerância ao sofrimento caia, e que nasçam pessoas capazes de enfrentar todas as dores necessárias para cumprir aquilo que o Senhor mandou fazer. Pessoas que não estejam preocupadas somente com suas próprias vidas, pessoas que não estejam preocupadas somente com suas próprias conquistas, pessoas que entendem que foram chamados para participar de algo que não começou em nós e não termina em nós, mas que um dia nós teremos que prestar contas. Eleva a nossa fé, Senhor, ao ponto de nós, mesmo em dias de dificuldades e dúvidas, nosso coração seja renovado em Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor distribua dons em nosso meio. Eu quero orar, Senhor, para que pessoas sejam renovadas no Espírito aqui nesta noite. Pessoas que estão completamente machucadas, magoadas, que elas sejam, Senhor, transformadas, curadas, e que haja um renovo do céu. Pessoas que outrora falavam em línguas, Senhor, profetizavam, tinham palavras de conhecimento e sabedoria, e que desistiram, abandonaram esse lugar do sobrenatural. Pessoas que antes tinham um sonho de evangelizarem, pessoas que se sentiam chamados para um ministério, mas que com o tempo, como as coisas não aconteceram, eles desistiram, eles pararam de crer. Eu oro, Senhor, para que nesta noite essas pessoas sejam renovadas, para que essas pessoas saibam que os seus planos não mudaram, que as circunstâncias podem ter ofuscado, machucado, mas não são as circunstâncias que definem o cumprimento do propósito. Nem as algemas, nem a morte, nem sofrimento algum pode nos impedir de cumprir o seu chamado. Que, Senhor, neste momento nós sejamos recolocados no lugar de cumprimento do chamado, que pessoas aqui sejam recolocadas do trilho, pessoas que estavam à margem sejam recolocados ao caminho, para que eles voltem a fazer aquilo que eles nunca deveriam ter parado de fazer. Que o teu poder nos renove a nossa força, renove o nosso ímpeto, Senhor, que nós possamos viver um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Que essa semana seja uma bênção, que nós possamos nos ver como missionários, Senhor. Abençoe cada célula que vai acontecer essa semana, que a tua graça nos envolva, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão do Espírito Santo, e seja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que sua semana seja uma bênção.